Feche os olhos e imagine um pai indo para o trabalho em um dia comum, apenas para ser informado de que não será pago a menos que tenha a marca da besta. Agora, visualize uma mãe que acabou de dar à luz, sendo informada de que não poderá pagar pelo leite em fórmula do seu bebê, a menos que tenha a marca. Neste vídeo, eu quero levá-lo a explorar um cenário intrigante que nos revela que haverá mais pessoas dispostas a aceitar a marca da besta do que aquelas que a rejeitarão. Todos gostam de acreditar que, se fossem confrontados com a escolha de prestar lealdade ao anticristo ou rejeitá-lo, muitos de nós estão inclinados a pensar que recusariam a marca da besta. Porém, o que acontece quando o anticristo cria um sistema no qual você não pode possuir uma casa sem a marca, não pode ir ao supermercado comprar nada a menos que tenha a marca, não pode viajar de carro ou transporte público sem a marca? É nesse momento que as pessoas sentirão a pressão para prestar lealdade ao homem do pecado. Antes de explorarmos esse cenário, é importante recordar duas passagens bíblicas que fundamentam tudo o que será discutido hoje. A primeira delas é Mateus 7, versículos 13 e 14, que nos diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Observe como a Bíblia nos adverte de que muitos escolherão o caminho largo. A segunda passagem é Mateus 7, versículos 21 a 23, que declara: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais uma vez a Bíblia nos alerta de que muitos, a maioria, dirá: Senhor, Senhor. Mas Jesus responderá dizendo: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Isso nos mostra que a maioria acabará escolhendo o mal ou encontrando a condenação eterna. E assim, com esse entendimento, vamos explorar o conceito da marca da besta, conforme descrito na Bíblia. A Escritura nos adverte que chegará um momento em que o anticristo estabelecerá um regime global, que imporá um sistema onde todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens livres e escravos, receberão uma marca em sua mão direita ou na testa, simbolizando a lealdade à besta. Sem essa marca na testa ou na mão direita, ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca será o nome da besta ou o número de seu nome. Agora imagine estas situações. Todas as principais instituições do mundo, como bancos e hospitais, por exemplo, exigem a marca para pagar despesas médicas ou realizar transações bancárias. Imagine se você fosse informado de que só poderia pagar sua hipoteca ou aluguel se tivesse a marca. O que você faria? Pense na pressão que sentiria ao realizar as compras para sua casa, comprar alimentos ou adquirir as necessidades básicas da vida. Antes de adquirir qualquer coisa, você se encontraria diante de uma escolha crucial. Imagine um cenário onde você é obrigado a exibir uma marca específica, de forma que as pessoas que não se submetem ao anticristo acabem, de certa forma, isoladas e privadas do essencial para a vida. A maioria das pessoas sentirá que essa pressão é avassaladora e acabará vendendo suas almas ao diabo. Agora, vamos explorar algumas teorias sobre como o anticristo disseminará sua mensagem enganosa. Uma delas sugere que haverá um colapso econômico sísmico que destruirá totalmente os sistemas financeiros mundiais. Isso será o palco que permitirá ao anticristo assumir o centro das atenções e parecer ter todas as respostas. Uma dessas respostas será a sua marca. É aqui que entra Apocalipse 13, versículos 16 e 17, que nos diz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberão uma marca, e ninguém poderá comprar ou vender qualquer coisa sem ela. O anticristo provavelmente fará as massas aceitarem essa marca, dizendo que esse novo sistema financeiro mundial será necessário para a segurança e eficiência da sociedade. No entanto, isso é uma mentira, pois na verdade não haverá escolha. Será uma ditadura, onde a mensagem será clara. No fundo, não há alternativa, é cumprir ou sofrer. A segunda teoria envolve uma lealdade forçada. Sabemos que o anticristo se opõe a Jesus Cristo e odeia as coisas de Deus. Portanto, para os crentes que se recusarem a aceitar a marca,
Haverá perseguição e maus tratos. Daniel 7, versículo 25, diz que ele falará palavras presunçosas contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Então, os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o anticristo estiver no poder, a perseguição contra os cristãos atingirá níveis sem precedentes. Acredito que ele caçará ativamente os cristãos e perseguirá aqueles que ousarem recusar a sua marca, mantendo a fé em Jesus Cristo. A Bíblia pinta um quadro vívido de quão intensa será a perseguição, como vemos em Apocalipse 20, versículo 4, que fala das almas daqueles que foram decapitados por serem testemunhas de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa ou na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Há um preço a pagar para aqueles que recusam a marca da besta, e para muitos, esse preço simplesmente será grande demais, levando-os a escolher a marca da besta a fim de... Agora permita-me conduzi-lo por este labirinto intrigante de profecia, onde a esperança se mistura com o desconhecido. Pois saiba que o anticristo não é apenas uma figura sombria das Escrituras, mas uma força de engano que poderá cativar multidões com sua eloquência e charme. Por mais carismático que pareça à primeira vista, não se engane, pois ele é impulsionado por uma força diabólica. Em 1 João 2, versículo 18, o apóstolo João fala dos anticristos que vêm com engano. Da mesma forma como líderes carismáticos podem influenciar a opinião pública, o anticristo provavelmente possuirá um charme magnético que o tornará atraente para muitos. Basta olhar para alguns dos piores ditadores que o mundo já viu. A história nos mostrou líderes que, por meio de carisma e charme, ganharam imensa influência e levaram as pessoas por caminhos destrutivos. Além disso, quando falamos do anticristo, estamos falando do espírito da decepção. Imagine um mestre ilusionista que pode fazer o impossível parecer real. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10, Paulo adverte sobre os milagres falsos, sinais e maravilhas do anticristo, usados para enganar. Assim como os ilusionistas criam ilusões convincentes, o anticristo usará a decepção em grande escala, incluindo sinais e maravilhas, para enganar as pessoas. Mágicos e ilusionistas podem criar feitos surpreendentes que parecem sobrenaturais, muito parecido com os sinais enganosos associados ao anticristo. Em terceiro lugar, o anticristo será exatamente o que seu nome indica: anticristo. Ele estará em oposição séria e agressiva a Jesus Cristo. O termo anticristo significa aquele que se opõe a Cristo. Em 1 João 2, versículo 22 está escrito: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O anticristo ativamente se oporá e negará a divindade de Jesus Cristo. No entanto, minha última observação é que o anticristo será, em última instância, derrotado. Imagine um conquistador que no final é derrotado e derrubado. Em Apocalipse 19, versículo 20, lemos sobre o destino final do anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. O anticristo pode ter um período de sucesso aparente, mas seu destino final é a derrota e o julgamento. O diabo é uma ameaça, mas Jesus Cristo é todo-poderoso e já derrotou Satanás. O anticristo pode ter algum poder nesta terra, mas Jesus Cristo é onipotente. Ele detém todo o poder nos céus e na terra. O mal pode parecer estar em toda parte, mas o Espírito Santo o capacitará, onde quer que você esteja. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Se conseguirmos manter nossos olhos fixos em Jesus Cristo, nossos corações saturados com o Evangelho e nossas mentes firmes na Palavra de Deus, não importará o que o inimigo faça ou quanta influência ele tenha neste mundo, porque no Senhor podemos superar cada flecha enviada pelo inimigo com Deus ao nosso lado. E você e eu não temos nada a temer. Enquanto o mundo pode optar por seguir a besta do mundo ou ser liderado pelo espírito do anticristo, aqueles que permanecem em Jesus Cristo, sendo guiados pelo Espírito da Verdade, são as pessoas que serão salvas. Permita-me contar o que acredito ser um dos maiores problemas que enfrentamos como crentes, o maior obstáculo que enfrentamos em nossas vidas. Podemos encontrá-lo em Oséias 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.
Essa é uma afirmação profunda. A falta de conhecimento leva à destruição. Mas a falta de conhecimento sobre o quê? Você pode se perguntar. Eu acredito que a Bíblia está falando aqui da falta de conhecimento sobre quem Deus verdadeiramente é. A falta de conhecimento sobre a palavra de Deus e as coisas de Deus. Não ter conhecimento nessas áreas significa que você não pode discernir Deus de um diabo enganador. Agora, a Bíblia nos diz em Apocalipse 12 que o diabo foi lançado à terra e seus anjos o acompanharam. Apocalipse 12, versículo 7 fala de uma guerra que irrompeu no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, o diabo, e diz que o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas ele não foi forte o suficiente e perderam seu lugar no céu. Costumamos esquecer essa parte. O diabo se rebelou com seus anjos, e é aqui que precisamos de conhecimento. Se 1/3 dos anjos foi lançado do céu, o que você acha que eles estão fazendo? E lembremos que esses anjos tiveram um papel a desempenhar enquanto estavam no céu. Por exemplo, olhe para Miguel, o anjo da guerra, olhe para Gabriel, o mensageiro, e Lúcifer, quando ele estava no céu, era o chefe músico. Mas se o diabo foi lançado do céu com outros anjos que tinham funções e responsabilidades no céu, então a palavra de Deus é absoluta em sua precisão quando diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses anjos caídos têm hierarquias demoníacas, espíritos territoriais. É por isso que não devemos brincar com a guerra espiritual como filhos de Deus. É por isso que precisamos aplicar o conhecimento que está na palavra de Deus, a palavra que nos diz para revestirmos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. As Escrituras nos advertem a colocar toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. Meus amigos, a batalha espiritual é real e não devemos subestimar o inimigo. Como crentes, nossa fé é nossa fortaleza e a busca por conhecimento nas Escrituras é nossa arma. A falta de conhecimento pode nos tornar presas fáceis para os enganos do diabo e suas hostes demoníacas. Portanto, é essencial revestir-se da armadura de Deus, como está escrito em Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo, pois somente nele encontramos segurança e orientação. Enquanto o mundo pode sucumbir às artimanhas da besta e ao espírito do anticristo, aqueles que permanecem firmes em Cristo, guiados pelo Espírito da verdade, encontrarão a salvação. Pois como está escrito em João 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembre-se de que a sabedoria e o discernimento encontrados na palavra de Deus são nossas ferramentas contra o engano do inimigo. A falta de conhecimento não deve nos destruir, mas sim nos impulsionar a buscar a verdade e permanecer firmes na fé. Com a armadura de Deus e o conhecimento de sua palavra, podemos resistir às astutas ciladas do diabo e permanecer inabaláveis em nossa fé. Assim, enquanto o mundo pode estar imerso na confusão e engano, permaneça firme na sua fé e no conhecimento da palavra de Deus, pois como está escrito em 1 João 4, versículo 4, Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Portanto, não tema, pois com Deus ao seu lado, você é mais que vencedor.